aqui com a gente na TV Diário, canal 22, aqui no Diário Divino. Muito boa noite, que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua alma, sobre o seu espírito, em no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais um lugar lindo, maravilhoso, bonito, né, gente? Com essa paisagem para a glória de Deus. É o Diário Divino indo atrás de cenários natural, porque Deus tudo formou, Deus tudo criou para o seu louvor, para o louvor do Senhor, e ouvindo os pássaros, né? Coisa linda, coisa maravilhosa. E aí, como é que está seu coração? Como que você está até aqui? Deus vem falando muito às nossas vidas e olha, hoje tem uma palavra do coração de Deus para o nosso coração, dentro de um texto que o apóstolo Paulo escreveu uma carta aos Romanos, do capítulo 2, e é um texto muito ignorado, sabia, gente? Diga-se de passagem, ignorado, pouco lido, pouco explicado, explanado, ensinado, mas é de extrema importância para todos aqueles que querem andar nos caminhos do Senhor e que um dia querem desfrutar do paraíso de Deus, da eternidade em Deus, estar com Deus. Então é muito importante nós lermos as Sagradas Escrituras no todo. Não adianta nós ficarmos só atrás de caixinha da promessa, dos versículos da promessa. São bons? São maravilhosos? São. Mas Deus quer nos colocar no trilho, Deus quer nos colocar no caminho. Então hoje nós vamos entrar um pouquinho ali em Romanos capítulo 2. Amém? Show de bola? Estamos juntos, hein? E hoje nós vamos orar pela família. Quero orar pelos casamentos, pelas famílias, nos lar. Vamos declarar as bênçãos de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas antes eu preciso falar do nosso patrocinador do Cemitério Parque Memorial da Paz, do Plano da Paz. Empresas essas que têm nos apoiado, têm nos ajudado, têm patrocinado o Diário Divino. Você está vendo aí as imagens do cemitério, a localização perfeita. Por que eu falo que a localização é perfeita? Porque é em frente à CE, em frente à CE. Começa no 4º Anel Viário, em sentido à cidade do Maracanaú, Maranguape. Então, você da cidade de Fortaleza, você de Caucaia, você aqui de Maracanaú, Maranguape, Pacatuba, um grande abraço para todos, Pacatuba. Comprar um jazigo no Cemitério Parque Memorial da Paz. Fazer um plano de assistência familiar, um plano funerário, Plano da Paz. Então liguem 3487-7272, 3487-7272. E você da cidade de Cascavel, isso mesmo, Cascavel, Pindoretama, a cidade de Aquirás, toda essa região, gente, Plano da Paz, Cemitério Parque Memorial da Paz, agora na cidade de Cascavel. É o mesmo número, 3487-7272, 3487-7272. Plano da Paz. É você quem faz. É isso aí. Vamos lendo a palavra em Romanos, capítulo 2. Ó, quase ia caindo aqui, estou no celular, na minha Bíblia digital. A Bíblia digital. Romanos, capítulo 2, verso 1 diz assim, ó. Portanto, você, olha como diz, portanto, você, eu, todos nós, você que julga os outros. Olha o que a Bíblia está dizendo. Você que julga os outros é indesculpável. E o que ele está dizendo? Pare de julgar as pessoas. Tome cuidado. Passe a ter conhecimento de causa. Não é que você não pode, você tendo conhecimento da causa, tem um fato e é verdade, você pode ir lá e orientar a pessoa. Porque o Senhor diz que nós temos que amar o pecador, mas aborrecer o pecado, mas também amar o pecador. Então a Bíblia está dizendo, indesculpável, pois está condenando a si mesmo, você estará condenando a si mesmo naquilo em que julga. Se você julga, você estará condenando a si mesmo, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Então está falando, cuidado, essa é a palavra de Deus. E normalmente os seres humanos gostam de julgar as pessoas, né, gente? Gosta de julgar. Olha ali, tá vendo aquela mulher? Olha aquele cara, só pelo jeito que se veste. Olha, será que não tá percebendo? Olha como a mulher daquele homem, como que o marido daquela mulher deixa se vestir daquele jeito. Aquilo ali só pode ser. Ele já julgou, já condenou, porque a outra se veste de um jeito. E aí? Você não sabe, você não conhece, mesmo que vocês também não deveriam julgar. São muitas e muitas coisas, muitas áreas que as pessoas falam demais. Você fala demais.
Você fala demais. Então temos que prestar atenção o que a palavra está dizendo. Visto que você que julga pratica as mesmas coisas, sabendo que o juízo de Deus, agora o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele está falando algo. Sabendo que o juízo de Deus, então haverá um dia da prestação de contas. Haverá um dia que todos nós vamos prestar contas. Isso é ruim? Não, isso é bom. Você está com medo? Não fique com medo. É só andar nos caminhos do Senhor, porque todos vão ter que prestar contas. Agora, você concorda comigo que o mundo é um mundo de injustiça? Sim ou não? Há muita injustiça no mundo. Há tantas coisas no mundo, as pessoas, a manipulação no mundo. E aí essas pessoas que procuraram esse caminho largo para manipular as outras pessoas que têm o poder terreno para ajudar milhares e até milhões de pessoas, mas não fazem. E aí, pastor, o senhor está julgando? Não, estou fazendo uma coisa no amplo, numa amplitude. Se não se converter, se não se arrepender, haverá o dia do juízo. E a palavra de Deus nos fala lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte de Jesus, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque naquele dia vão se fartar dela. E também a palavra do Senhor nos fala, em Romanos capítulo 12, verso 19 em diante, o Senhor diz, olha, não haja, não retribui o mal com o mal, mas o mal com o bem. Deixa a ira para Deus, Deus vai julgar todas as coisas, porque haverá o dia do grande juízo. Então sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade, porque Deus é verdadeiro, Deus é justo e Deus nos conhece de fato e de verdade. E aí diz assim quando você, um simples homem, então nós deveríamos nos colocar no nosso lugar. Nós somos seres humanos, nós nos achamos alguma coisa. Vem o mosquitinho 3 em 1, que agora, né, essa coisa ruim virou 3 em 1. Dengue, chikungunya e ziquezira. Tudo num pacotinho só. Vem esse mosquitinho, pousa na gente, tum, vai lá e dá uma picadinha. Quando pensa que não, a gente já começa a se tremer com febre, fica vermelho. É dengue, é chikungunya, é a zika, é a zika, é a zika. E aí, como diz a música do pregador Lu, né? É a zika, olha a zika. E aí a gente começa a definhar. Veio aí um vírus. Então você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus, pensa que escapará, mas nós, os seres humanos, resumem da seguinte forma, não, Deus não existe. Pra lá, meu irmão, que Deus não existe. Não, nós somos obra do acaso, caiu de paraquedas, conversa fiada. Pensa numa conversa, somos obras do evolucionismo, viemos dos primatas, somos primatas dos macacos. História, amigo, para com isso, isso é balela. Ó, versículo 4 diz, ou será que você despreza as riquezas da sua bondade? Falando para Deus. Você que julga, você que condena, está desprezando a bondade de Deus, a tolerância de Deus, a paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento. Quer dizer, é a bondade de Deus para conosco, a paciência de Deus, porque nós não merecíamos nada da parte de Deus. Mas o Senhor nos concedeu, pela sua infinita graça, o seu amor, o seu perdão, né? A direção, o paraíso e a vida eterna. Então ele está falando, ou será que você que despreza as riquezas da bondade de Deus, por que você quer se fazer Deus? Julgando e condenando as pessoas, apontando o dedo para as outras pessoas. Será que você não vê que está correndo risco? Pegando por outro lado, as pessoas buscam prosperidade. Pergunta, quem não quer ser próspero? Queremos ser prósperos, sim ou não? Agora vamos pegar um texto bíblico aqui, no Salmo 84 e 10, que diz assim, Deus é sol, Deus é escudo. Deus é sol e escudo, concede honra e favor, e não nega bem nenhum para aqueles que andam em integridade. Não nega bem nenhum para aqueles que andam em integridade. Como nós estamos andando? Por isso que é importante nós meditarmos nesse texto de Romanos, capítulo 2. À medida que você julga, você será julgado. À medida que você condena, você será condenado. Qual é a melhor opção para todos nós? Amar, perdoar, orar
e desejar que as pessoas se convertam, se arrependam e também possam ter um encontro com Cristo Jesus, para que elas também possam ter o seu caráter transformado, o coração quebrantado, a sua alma limpa das coisas ruins dessa terra. E ele fala no versículo 5, contudo, por causa da sua teimosia, então nós não podemos ser teimosos, né? Por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, coração duro, coração ruim, eu não perdoo, julga, condena. Quer ver uma coisa para a gente entender? Às vezes as pessoas têm uma raiva de outras pessoas e tudo que a outra pessoa fala, ela acha que é para ela. Tá falando comigo aí, e nem é, mas porque ela fez um preconceito, né? Um preconceito, ela tem essas ideias, tá falando de mim, tá não sei o que, e já julga a outra, e nós não podemos fazer isso. Então, contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus. Irmãos, acordam, precisamos acordar. Ele está dizendo, se vocês agem desta forma, dessa maneira, vocês estão atraindo a ira de Deus, para que no dia da ira de Deus venha um juízo sobre você. Isso é sério, né? Quando se revelará o justo julgamento. Versículo 6 diz, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Romanos capítulo 2, versículo 6. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Como nós estamos vivendo? Então, ao deitar hoje, ao dormir, antes de deitar, né? Diga para Deus, Senhor, transforma o meu coração, essa palavra que o Senhor falou hoje, usando o vídeo do pastor Everaldo, no Diário Divino, e eu estou aqui preocupado, me perdoa dos meus pecados, perdoa-me das minhas transgressões, perdoa-me das minhas falhas, perdoa-me dos meus erros, me ajuda. Senhor, eu tenho julgado as pessoas, então nós devemos olhar para nós mesmos, avaliar a nós mesmos, fazer uma introspecção e ver como nós temos caminhado, como nós temos agido, como nós estamos vivendo, para que nós não venhamos cair nos laços que nós mesmos armamos contra nós mesmos. Isso é muito perigoso. Então, a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, não julguem mais as pessoas, não aponte o dedo mais para as outras pessoas, não julgue as pessoas pelo jeito que elas se vestem, pelo jeito que ela anda, uma série de coisas, tudo que está fazendo. Nós temos que amar o pecador e aborrecer o pecado. Temos que aborrecer o pecado, mas amar o pecador e orar e interceder por eles, para que também possam ter um encontro com Jesus Cristo. Amém? Romanos capítulo 2. Vamos orar, falar com o Papai do Céu, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Paizinho, dentro da palavra que o Senhor ministra hoje em nossos corações, Pai, nos perdoa. Perdoa-nos de nossas transgressões, das nossas falhas, dos nossos erros, da forma como agimos julgando as pessoas. Nos perdoa, Pai. Forja o nosso caráter, quebranta os nossos corações, as nossas vidas. Senhor, nós te pedimos que haja alegria nesse lar e nessa família, que haja restauração, comunhão, a paz do Senhor, a prosperidade, as bênçãos do Senhor sobre a vida de cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. E que todos possam viver para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Palavra que liberta. Esse é o propósito do programa Diário Divino. Amanhã, Deus tem muito mais. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E lembre-se sempre que Jesus te ama.